Nunca pensei que o silêncio pudesse gritar. Nunca pensei que pudesse queimar. E menos ainda imaginar que a pessoa que mais amei no mundo, depois do meu marido, um dia me olharia como se eu fosse o ar que o mantinha vivo e o fogo que o consumia. Meu nome é Lina, tenho 47 anos. Dou aulas de literatura em uma escola particular. Leio antes de dormir. Escrevo cartas que nunca vejo e sou casada com Jules há 18 anos. O homem que me ensinou estabilidade, ternura sem pressa, aquele amor que não grita, mas está sempre lá como o café na mesa todas as manhãs. Temos um filho não biológico. Ele é do primeiro casamento de Jules. Seu nome é Lucas. Ele tem 20 anos e, até um ano atrás, ele não era nada além disso para mim. Meu enteado, meu namorado, meu garotão de riso fácil e olhos que pareciam contemplar todos os pores do sol do mundo. Mas algo mudou. Não foi um dia, não foi um gesto, foi um acúmulo lento como chuva, penetrando pelo teto, até que você não pudesse mais ignorar a poça d'água. O chão. Tudo começou com olhares que duraram um segundo a mais do que o habitual, com silêncios que se adensaram demais entre nós, com a maneira como ele parou de falar assim que entrei no quarto, como se meus passos interrompessem um pensamento que não deveria ser ouvido. Atribuí isso ao tempo, à idade, ao fato de eu não ser mais um adolescente, mas um homem, ao fato de que a relação entre sogra e jastro ainda envolve aquela zona cinzenta, aquela fronteira incômoda, que ninguém cruzou sem tropeçar. Mas então, chegou aquela noite. A noite em que tudo o que eu pensava ser sólido se transformou em areia entre meus dedos. Era inverno. Lá fora, chovia com aquele frio persistente que penetra até as águas. Jules estava em viagem de negócios. Lucas e eu estávamos sozinhos em casa. Ele estudava arquitetura, trabalhava meio período em uma livraria e ainda dormia em nosso quarto de sempre, aquele com vista para o jardim e as cortinas azuis que escolhemos juntos quando eu tinha 15 anos. Naquela noite, jantamos sopa de lentilhas. Assisti a um filme antigo e ri de bobagens, como sempre. Mas quando o filme acabou, ele não voltou para o quarto. Sentou-se no sofá com as mãos entrelaçadas, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o chão. Você está bem? As perguntei, aproximando-me dele com 2 latas de chá. Ele olhou para cima, e naquele momento, algo dentro de mim parou de repente. Não era apenas a intensidade do seu olhar, mas o que havia por trás dele. Uma vulnerabilidade tão crua, tão nua, que me senti como se estivesse vendo sua alma sem sua permissão. Não sei como te contar, disse ele, com a voz mais grave do que o normal. Pode me dizer uma coisa? Respondi, sem saber que aquelas palavras seriam a chave que destrancaria uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Ele se levantou, deu 2 passos em minha direção, e então, sem ele, sem se mover, senti como se algo estivesse irradiando e me perfurando, Lina. Murmurou ele. Não aguento mais. Com o quê? Perguntei, mesmo já sabendo. Eu já tinha medo disso com você. Com isso, com o que cada vez que eu te vejo, cada vez que você fala comigo, cada vez que você ri, cada vez que você coloca isso suéter cinza que você usa quando está frio, toda vez que você adormece no sofá, e eu quero te levar para o seu quarto, e estou morrendo de vontade de te deixar ir. Coloquei a xícara na mesa. O chá derramou. Eu nem percebi. Lucas, eu disse, minha garganta seca. Você é meu filho. Eu não sou. Ele gritou, e o barulho me fez dar um passo para trás. Eu não sou seu filho de sangue. Eu não sou seu tipo. Eu não sou seu filho de nada. Eu sou filho de Jules, e você é sua esposa. E isso é tudo o que somos no papel. Mas na vida, Lina, você tem sido tudo para mim. Desde que minha mãe foi embora. Você é quem me ajudou com matemática, com poesia, com as garotas que partiram meu coração.
Você é quem me disse que eu era digna, que eu importava, que eu merecia ser amada. E agora eu não consigo olhar para você sem te amar. Não como uma mãe, não como uma irmã. Eu te amo como uma mulher. Como a mulher que me ensinou o que é o amor. Sentei-me, não porque eu quisesse, mas porque que ela não podia mais me sustentar. É errado, eu disse. Mais para mim do que para ele. Por quê? Ele perguntou, ajoelhando-se diante de mim. Por que a sociedade diz isso? Por que Jules diria isso? Ou porque ela também diz? E eles têm medo de admitir. Eu não respondi porque ele estava certo. Porque por meses, desde que ele começou a me olhar daquele jeito, desde que ele acidentalmente roçou minha mão, desde que ele ficou acordado, até eu apagar a luz do meu quarto também, não era desejo, não era luxúria, era algo mais profundo, mais antigo, mais perigoso. Era reconhecimento. Era que em algum lugar do universo, nossas almas estavam unidas antes que papéis, nomes, obrigações se separassem. Eu não posso, eu disse, com lágrimas nos olhos. Eu não posso trair Jules. Eu não posso te trair. Eu não posso me trair. Não é traição. Ele disse, pegando minhas mãos. É verdade. E a verdade não trai. A verdade liberta. Mas eu não queria ser libertado. Eu queria ficar na minha gaiola dourada com meus rotinas. Minhas aulas, meus livros, meu casamento tranquilo, minha vida organizada. Porque o que ele me ofereceu foi caos, fogo, a possibilidade de perder tudo. Levantei-me, saí. Subi as escadas sem olhar para trás. Tranquei-me no meu quarto. Fui para a cama completamente vestida. E não chorei nem por culpa, nem por medo. Chorei porque pela primeira vez em 18 anos, não sabia mais quem eu era. Eu era a esposa fiel, a sogra amorosa, a mulher que queria ser vista, desejada, amada, não por dever, mas por escolha. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Ele não fala mais sobre isso, e eu também não. Mas cada olhar era uma confissão, cada silêncio, um choro. Comíamos na mesma mesa sem falar. Dormíamos sob o mesmo teto, sem respirar o mesmo ar. Jules voltou e tudo parecia normal, mas nada era. Porque agora, cada vez que Jules me abraçava, eu pensava nas mãos de Lucas. Cada vez que Jules me abraçava, eu me lembrava da voz de Lucas dizendo, eu te amo como uma mulher. E então, uma manhã, encontrei uma carta na minha bolsa, com a letra dele, a mesma que ele usava para deixar bilhetes na geladeira. Vou para a biblioteca. Volto às 7, mas desta vez, ele disse, se você não consegue me amar, me deixe ir. Não posso viver te vendo todos os dias, sabendo que nunca conseguiria te amar do jeito que quero. Vou para Barcelona. Tenho uma bolsa de estudos. Começo em setembro. Não tente me impedir. Não tente me escrever. Apenas lembre-se de mim. Lembre-se de mim como eu era antes. Como seu namorado. Como aquele que te amou silenciosamente. Como aquele que ainda te ama mesmo, depois que eu partir. Ele quebrou algo dentro de mim. Não meu coração, minhas certezas, minha moral, minha identidade. Naquela noite, enquanto Jules dormia ao meu lado, levantei-me, me vesti e fui para o quarto dele. Ele estava acordado como se soubesse que eu viria. Não vá, eu disse parada na porta. Por quê? Ela perguntou, sentando-se na cama. Porque eu engoli. Porque eu não quero que você vá embora sem saber a verdade. Que verdade? Que verdade? Eu te amo. O ar parou. O tempo parou. O mundo parou. Mas eu continuei, com a voz trêmula. Mas eu não posso. Não posso te deixar ir e não posso ficar com você. Não posso te trair. Não posso destruir o que construímos. Então, o que você quer? Ela perguntou. De pé, eu quero. Fechei os olhos. Quero uma vez. Só uma vez. E então você vai embora. E nunca mais falaremos sobre isso. Nunca mais. Ele se aproximou lentamente,
como se tivesse medo de que eu me quebrasse. Como se tivesse medo de se quebrar. E então não foi um adeus de desejo. Foi um adeus de dor, de amor puro, cru, de partir o coração. Suas mãos na minha cintura não eram serenas. Ela apenas me segurou, como se eu fosse feita de vidro. Como se ele soubesse que aquele era o começo e o fim de tudo. Quando ele o fez, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Obrigada, ele disse. Não, respondi. Obrigada por me amar quando eu não sabia mais como. Ele foi embora 2 semanas depois. Sem longas despedidas, sem nenhuma cena. Apenas um rápido abraço de Jules, um sorriso forçado e um olhar tão profundo para mim, tão cheio de tudo o que não podíamos dizer, que até hoje, quando fecho os olhos, ele, Jules, nunca soube de nada, nunca saberá. E eu ainda estou aqui nesta casa, com a minha vida, os meus livros, as minhas aulas, o meu marido que me ama e que não tem a mínima ideia do que é, num canto da minha alma. Há um homem que tirou pedaços de mim que ninguém mais tirou. Às vezes, quando estou sozinha, pego a carta que ele me deixou, releio-a e choro. Não pelo que perdemos, mas pelo que tivemos. Porque o que não foi um erro foi um milagre. Um milagre proibido. Sim, um milagre doloroso. Sim, mas um milagre mesmo assim. E se eu tivesse que revivê-lo, viveria da mesma forma. Porque algumas verdades não são escolhidas. Elas sofreram e amaram. Mesmo quando machucam. Mesmo quando destroem. Mesmo quando ninguém as entende. Depois que Lucas foi embora, o silêncio na casa não era um silêncio. Era um eco. Um eco que se repetia em cada canto, na poltrona onde tomava o pequeno almoço, no cabideiro onde pendurava o casaco, no vidro que ainda cheirava seu M favorito, no travesseiro que trazia o rastro do perfume dela, aquele que eu fingia não reconhecer, mas que agora, na solidão, respirava como oxigênio. Jules notou algo. Claro que notou. Não, ele não era estúpido. Era um homem atencioso e sensível. O tipo de marido que pergunta: você está bem? Não por hábito, mas porque realmente quer saber. Mas eu menti para ele. Disse que era o tempo, o trabalho, o cansaço acumulado. E ele, felizmente, acreditou em mim, porque confiava em mim, porque nunca teria imaginado que sua esposa, aquela que lhe fazia café todas as manhãs, que passava suas camisas sem reclamar, que ouvia suas histórias de escritório com infinita paciência, pudesse ter se apaixonado por seu filho. Não era amor, era pior, era gratidão. Sabendo que em algum momento, pelo destino, Lucas e eu estávamos destinados a nos encontrar. Não como mãe e filho, nem como família, mas como 2 almas se reconhecendo em meio ao caos, como 2 náufragos que se encontram em meio do oceano, e saber sem palavras que só juntos poderiam sobreviver. Mas a vida não é poesia. A vida é responsabilidade, lealdade, dor contida. E eu escolhi contê-la. Durante meses, não ouvi nada dele, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Como se ele tivesse desaparecido do mapa. Como se tivesse decidido que, se não podia me ter, preferia não ter nada de mim. E eu entendi, porque eu também fiz isso. Apaguei-o das minhas conversas, dos meus pensamentos, dos meus sonhos. Mesmo que à noite, quando Jules dormia ao meu lado, eu fechasse os olhos, sua respiração, seu tremor. Até que um dia chegou um cartão postal sem endereço. Apenas uma foto de uma rua de paralelepípedos, em Barcelona, banhada pela luz do pôr do sol. E no verso uma frase escrita, com aquela letra redonda que me partia a alma. Tudo aqui é lindo, mas nada tem seu cheiro. Não chorei, não gritei, não rasguei, guardei. Entre as páginas do meu livro favorito, Centro da Solidão, no capítulo em que Fernanda Del Carpio descobre que a filha está apaixonada pelo próprio tio. Irônico.
2 anos se passaram. 2 anos fingindo, sorrindo quando queria desaparecer. Amando Jules com todo o meu coração, porque a outra metade, estava em outro continente, batendo ao ritmo de outro homem. E então, numa tarde de outono, enquanto eu voltava da escola para casa, vi uma figura parada na minha porta. Alto, magro, cabelo comprido, barba por fazer, mãos nos bolsos, olhando pela janela do meu quarto, como se soubesse que eu estava chegando. Lucas estava de volta. Não corri, não gritei, não desmaiei. Parei a uns 10 metros de distância e olhei para ele como se fosse a primeira vez, como se fosse a última. Ele percebeu e sorriu. Aquele sorriso que partiu meu coração. Olá, Lina, disse ele com sua voz mais madura e serena. Olá, Lucas, respondi com a garganta apertada. Não houve abraços nem lágrimas. Apenas silêncio. E naquele silêncio, tudo o que não havíamos dito. Tudo o que havíamos mantido em silêncio. Tudo o que havíamos enterrado ressurgiu. Posso entrar? Ele perguntou. Eu assenti. Nós entramos. Jules não estava. Estava em reunião. Tínhamos tempo. Estávamos sentados na sala, como naquela noite. Como se o tempo não tivesse passado. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Por que você voltou? Aí perguntei sem olhar para ele. Porque eu não conseguia te esquecer. Ele respondeu simplesmente. Tentei com outras mulheres no trabalho, em viagens, até mesmo com álcool, mas cada risada que eu ouvia, cada perfume que eu sentia, cada música que tocava, me lembrava de você. Você não deveria ter voltado, eu disse com a voz embargada. Eu sei, ele respondeu, mas eu precisava te ver. Eu precisava saber se você também estava tentando. Eu o olhava diretamente nos olhos. Todos os dias eu confessava. Todos os dias. Ele se levantava e dava um passo em minha direção. Eu não recuava. Eu não vim pedir para você me amar, disse ele. Vim te pedir perdão por te amar, por não ter conseguido deixar de te amar, por ter quebrado a sua vida, mesmo em silêncio. Não tenho nada a te perdoar. Eu disse, porque eu também te amei, e ainda te amo, e te amarei. Mesmo quando você estiver longe, mesmo quando você estará casada, mesmo quando tiver filhos, mesmo quando eu estiver morta. Ele se ajoelhou diante de mim, como naquela noite. Pegou minhas mãos, uma a uma, com devoção, com dor, com amor. Então, o que fazemos? As perguntou ele. Vivemos, respondi. Você, sua vida, eu, a minha. E nos amamos em silêncio, na distância, nas lembranças, no que fomos, no que somos, no que nunca poderemos ser. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Quer me abraçar? Perguntou. Não recusei. Abracei-o forte, profundamente, como se quisesse levá-lo para dentro de mim, como se quisesse que seu amor permanecesse gravado em minhas águas para sempre. E então ele sussurrou em meu ouvido. Obrigada por não me odiar. Obrigada por não me deixar ir. Respondi. Ele foi embora naquela mesma noite sem se despedir de Jules, sem deixar rastros. Tirou apenas uma foto, a do porta-retratos da sala. Nós três sorrindo na praia, quando tudo era simples, quando tudo era inocente. Jules não sabia que ele estava ali. E eu nunca vou contar a ele que no verso daquela foto, Lucas tinha escrito: o amor nem sempre pelo nome. Às vezes, ele só tem cicatrizes, e as minhas têm o seu nome. Hoje, 6 anos depois, ainda sou casada com Jules. Ainda dou aulas. Ainda leio poesia antes de dormir. Ainda escrevo cartas que nunca vejo. Mas não choro mais, porque aprendi algo. O amor nem sempre precisa ser possuído. Às vezes, basta existir, mesmo em segredo, mesmo em silêncio, mesmo que seja proibido. Lucas se casou ano passado. Descobri por um amigo em comum.
A esposa dele é arquiteta como ele, linda, inteligente, doce. Eles parecem felizes nas fotos. E eu estou verdadeiramente feliz, porque esse amor não foi um erro. Foi um presente impossível de manter, mas que poderia existir. E se um dia outra vida, em outro tempo, em outro corpo, nos reencontrasse, não terei medo. Não me sentirei culpada. Não terei dúvidas. Continuarei de braços abertos, e meu coração o esperará como sempre esperou.